Eu vou entrar para Shonen West, como funciona o mercado de quadrinhos aqui no Brasil e no mundo todo, e sobre as editoras. O que é a Shonen West? Vale a pena entrar na Shonen West? No vídeo de hoje eu vou falar de tudo isso, então fica até o final do vídeo se você tem alguma dúvida sobre essas coisas. Hoje eu vou solucionar suas perguntas. E antes, já deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, me ajuda a bater a marca de 3.000 inscritos, a gente tá quase lá. E comenta, você pretende lançar seu quadrinho? Qual é o método e qual é a estratégia que você vai adotar? Eu gostaria muito de saber. Esse vídeo é a continuação daquele vídeo que eu soltei recentemente falando sobre como trabalhar com desenho. E aí ele é basicamente um guia completo de como você pode fazer para ganhar dinheiro com desenho, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, ganhar em moeda forte, em dólar, em euro. E quando eu falo ganhar dinheiro com desenho, eu falo em tudo: ilustração, mangá, quadrinho, games, várias coisas, animação. Tá bem completinho, e se você tem alguma dúvida do que você precisa fazer para ganhar dinheiro, esse é o vídeo para você. Nice. Então, se você não assistiu ainda, assiste lá, beleza? Sem perder mais tempo, vamos direto pro vídeo. O mercado nacional de histórias em quadrinhos começou no final do século XIX, com a publicação de tiras humorísticas em jornais e revistas. Acredita-se que a primeira história em quadrinhos brasileira tenha sido As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini, publicada em 30 de janeiro de 1869 no jornal Vida Fluminense. Essa obra é considerada um marco não só para o Brasil, mas também para o mundo, pois coloca Agostini entre os pioneiros dos quadrinhos globais. Nos séculos seguintes, as histórias em quadrinhos ganharam popularidade nos periódicos brasileiros, muitas vezes utilizando o humor e a sátira política como tema central. Na primeira metade do século XX, os quadrinhos começaram a migrar para revistas e publicações próprias, com destaque para o Tico Tico, lançado em 1905, que é considerada a primeira revista em quadrinhos brasileira voltada para o público infantil. A partir da década de 1930, o mercado brasileiro passou a ser influenciado por personagens estrangeiros como Mickey Mouse e Superman, mas ainda assim surgiram criações nacionais importantes como Lamparina, de J. Carlos, e personagens de autores como Luiz Sá e Monteiro Filho. O mercado nacional ganhou maior independência a partir de 1950 a 1960 com autores populares como Maurício de Souza, que lançou Turma da Mônica, um marco para a cultura pop brasileira. Outros movimentos significativos surgiram nas décadas seguintes, como o crescimento dos quadrinhos alternativos e autorais, impulsionados por nomes como Ziraldo, criador de Um Menino Maluquinho, Laerte, Angeli e outros. Hoje o mercado nacional é diverso e reconhecido internacionalmente, com produções de quadrinhos independentes, graphic novels e adaptações literárias que conquistam espaço no Brasil e no exterior. E aí, falando sobre os mangás em específico, eles ganharam muita popularidade aqui no Brasil no final da década de 80 e início ali dos anos 90, com o boom dos animes, como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball, entre muitas obras que vieram para o Brasil nessa época. Dessa forma, vários desenhistas e artistas começaram a criar seus próprios mangás, inspirado nas obras que nós começamos a consumir vindas do Japão. E assim, eu não vou citar especificamente uma aqui, porque teve várias iniciativas desde a década de 90. Então, para não ser ingrato com ninguém, eu quero falar no geral, que houve muitos artistas e muitas obras, muitos mangás muito importantes que ajudaram a movimentar realmente a cultura pop e a produção interna de mangás no Brasil. E com o advento da internet, cada vez mais artistas começaram a se lançar de maneira independente, e realmente o mercado independente de quadrinho e principalmente de mangá se tornou muito forte aqui no Brasil. E também com a ajuda da internet, muitas pessoas começaram a conhecer essas obras e ter cada vez mais interesse em consumir material nacional. Se eu fosse citar hoje em dia, 2024, existem algumas iniciativas que ganharam muito espaço no mercado, tais como a editora Cras, do quadrinista Thiago Spiked, o Estúdio Amon com a revista Action Riken e outros projetos que eles lançam dentro deles, e agora tão falada Shonen West, que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Mas antes de falar dessas editoras e falar realmente do mercado nacional de mangá no Brasil, eu gostaria muito de falar das editoras maiores, como a Panini, JBC, agora o Pipoca Nanquim, entre outros projetos e outras editoras que tentam trazer e licenciar quadrinhos de fora para o nosso país, para que a gente possa consumir material oficial no nosso próprio idioma.
Existem várias editoras que buscam trazer quadrinhos para o Brasil através de licenciamento, tais editoras como Panini, JBC, New Pop, Pipoca Nanquim, Comic Zone, entre outras. Tais editoras buscam licenciar grandes obras de sucesso ou clássicos para que nós aqui possamos ter a oportunidade de ler e consumir o material oficial em nossa própria língua. Embora muitos desses quadrinhos tenham preços altos, isso devido a uma série de fatores que muitas vezes não cabe à editora, como por exemplo o preço do papel e o monopólio das donas desses recursos, ou até o preço da impressão das gráficas, que por sua vez precisam também ter um lucro e sustento. A real é que empreender no Brasil é sempre um desafio. Você está todo o tempo lutando contra o governo, impostos e muitas outras coisas. A real é que o Estado está o tempo todo tentando dificultar o empreendedor a empreender aqui no Brasil, e isso é muito ruim. E nós não vemos nenhum interesse em criar uma sociedade pensante e rica culturalmente, pois ao invés de criar meios ou projetos que abaixem os custos de impostos para a produção de material cultural, elas cada vez mais querem limitar você de adquirir cultura e conhecimento, porque um país burro é um país fácil de controlar. E assim, embora seja bem caro comprar quadrinho, eu recomendo vocês sempre buscarem, assim que possível, de acordo com as situações e as possibilidades de vocês, é claro, apoiar o consumo de material oficial licenciado aqui no Brasil, comprar quadrinhos mesmo. Às vezes pegar uma promoção, ó, por exemplo, eu vou pegar um mangá aqui, eu nem abri ainda, eu comprei essa primeira edição do Akira, que eu sempre quis comprar, ela é muito caro, é tipo 90 e poucos reais. Peguei numa promoção de Black Friday por 37 reais. Então assim, procura ofertas. Você pode procurar quadrinhos nos sebos, eu não sei como que é, se é mesmo nome em outros estados, mas aqui em Curitiba, sebos são lojas onde você compra livros, quadrinhos, material usado a um preço mais acessível. Procure sempre comprar materiais oficiais. Dessa forma você de alguma maneira vai estar incentivando e ajudando que essas editoras tragam mais conteúdo oficial aqui para o Brasil. Dito isso, se você puder, apoie as coisas oficiais e evite a pirataria. Agora, vamos falar do que vocês querem mesmo saber. Shonen West. Eu recebi muitos comentários mesmo, perguntando por que eu não publico meu quadrinho pela Shonen West, falando, você já entrou em contato com eles? Você conhece a Shonen West? Você sabe o que é a Shonen West? E eu respondi sempre para as pessoas, calma que vai sair um vídeo, calma que vai sair um vídeo. Então eu vou falar para vocês agora o que é a Shonen West, de acordo com as coisas que eu pesquisei. A Shonen West é uma iniciativa encabeçada pelo Maurício Osamu, entre outros artistas renomados do mangá aqui no Brasil, com o apoio de um dos maiores mangakas da atualidade, que é o Boichi. Quem não conhece o Boichi, né? Mas se você não sabe quem é o Maurício Osamu, eu vou te explicar. Maurício Osamu, ele foi por 16 anos, 15 ou 16 anos, assistente do Tetsuo Ohara, que é só o criador de Hokuto no Ken. Se você não conhece essa obra, provavelmente você conhece o meme. Isso mesmo, Maurício Osamu trabalhou para o criador dessa obra. O que foi o Hokuto no Ken na época que ele saiu? Basicamente, se você não sabe, Hokuto no Ken foi um primeiro grande mangá de Battle Shonen. Ele meio que estabeleceu algumas regras que foram seguidas depois em Dragon Ball, que foram popularizadas, né, por Dragon Ball e entre outros mangás que seguem essas fórmulas até hoje. Mas meio que uma parte grande da influência dos shonen surgiu ali com Tetsuo Ohara em Hokuto no Ken. E hoje ele tem uma editora chamada Koamix, né, que basicamente também é a editora que ajuda a fazer o Silent Mangá. Ou seja, se hoje a gente tem lutas incríveis nos shonens que a gente tanto ama, tudo isso veio lá atrás, na década de 70, 80, por aí, com Hokuto no Ken. E o Maurício Osamu, ele não só foi assistente, como ele foi assistente-chefe do Tetsuo Ohara, ou seja... O cara é foda, patroa! E ele, como descendente de brasileiro, decidiu criar uma escola, que é chamada Amichu, né, que eles ensinam sobre mangá com as técnicas usadas pelos mangakas lá no Japão. E agora eles criaram a Shonen West, que é uma editora que busca pavimentar e crescer o cenário de mangá aqui no Brasil, nos moldes que é usado lá no Japão também. Assim, pelo que eu pesquisei, a ideia da editora é criar um ecossistema para que o autor, o artista, o mangaka, que for publicado por eles, ele não precise se preocupar com nada a não ser desenhar e fazer o mangá dele. Porque assim, toda a parte de marketing, divulgação, licenciamento, negociação para outras marcas, comunicação com o público, até um pouco de rede social, tudo isso a Shonen West ela promete fazer,
para que o artista possa ficar livre em produzir somente o seu mangá. E também eles têm editores, alguns que foram estudar lá no Japão, outros que têm uma experiência muito grande estudando mangá e tudo mais, o próprio Maurício Osamu. São editores que eles vão ajudar o autor a ter uma visão diferente, uma visão às vezes até fora da caixa mesmo, porque quando você é um autor, você pensa de um jeito. Você ter um editor ali que te ajuda, ele vai fazer com que você entenda algumas coisas diferentes, com que você pense de maneira diferente. Eles ficam até ligados quais são as tendências de mercado para que a obra se torne um produto realmente. E você, como desenhista, consiga não só fazer sua obra, mas consiga também transformar aquilo em um produto comercial, como a gente vê lá no Japão, né? E é importante ter um editor que ele vai te orientar e vai te ajudar nesse processo. E assim, é muito comum muitos artistas, desenhistas, serem mais introspectivos, eles querem produzir seus mangás, porque às vezes eles contam boas histórias, mas eles não querem ter essa divulgação, não querem estar na frente de uma câmera, como eu tô fazendo aqui, não quer ter essa coisa de mexer com redes sociais, quer realmente produzir. Então a Shonen West vai ajudar em todo esse processo para que o artista possa focar em ser mangaka. Mas eu também vejo uma desvantagem nisso, e é por isso que eu não publico pela Shonen West, mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu vou falar a minha história, porque que hoje eu penso assim, mas eu preciso ser sincero com vocês. Eu enviei, há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, quando eu soube da Shonen West, vi a proposta deles e tudo mais, eu enviei esse mangá que eu participei do concurso lá pro Japão, eu traduzi em português, porque originalmente eu fiz ele todo pensado em inglês, e eu tive que adaptar em português e mandei pra eles lá. E até agora eu não tive uma resposta, porque eu sei que eles têm um grupo pequeno, eles estão trabalhando para responder as pessoas, então eles estão cuidando disso, tudo bem. Só que nesse meio tempo, que enquanto eu aguardava eles me responderem, eu conversei com o autor que publica na Shonen West, eu entendi mais ou menos como é que funciona o sistema financeiro deles, o sistema para que você como autor possa receber pela obra publicada lá. Então, o sistema adotado por eles, e se eu estiver falando besteira, se tiver alguém da Shonen West vendo esse vídeo, quiser deixar aí nos comentários, esclarecer, mas pelo que eu entendi, o sistema funciona mais ou menos por votação. A Shonen West é uma revista privada, ou seja, você tem que pagar, tem 2 planos, um de R$ 8,99 eu acho, e acho que outro que é de R$ 4,99, o mais barato e o mais caro. E você, ao assinar a revista, você vai ter algumas recompensas por isso. E você também ganha direito a votar nas obras que estão publicadas lá. As obras que ranqueiam melhor, elas vão ganhar uma porcentagem maior de dinheiro. Ou seja, quanto mais votos tiver uma revista, mais o autor vai receber. E é sempre uma porcentagem. Para que o autor consiga tirar uma grana muito boa, ele precisa que tenha muitos votos. Então, se você quer incentivar a Shonen West, eu recomendo você assinar a revista deles lá, para que os autores possam ganhar mais dinheiro. E aí, olhando, fiz um estudo ali, olhando mais ou menos o número de votos que as obras receberam. Quando a revista começou e era aquele boom, aquela coisa, pô, o Boi te apoiando e tudo mais, teve bastante votos. Eu acredito que os primeiros meses os autores ganharam um pouco mais de dinheiro, porém, atualmente você vê que mesmo os que figuram entre os tops, ainda assim são poucas votações, fazendo com que o autor receba um valor cada vez menor de dinheiro. Sem contar que eu não sei exatamente como é que funciona, eu tô falando aqui baseado em conversa que eu tive, coisa que eu li, mas não é oficial, então seria interessante eles falarem sobre isso. Mas eles têm uma parte, né, da obra do autor, e você vai ter aquele processo de editorial, de um editor ali dando pitaco, às vezes, na tua obra e tudo mais. E às vezes você tem até que mudar totalmente o caminho que você tem planejado na história, justamente para atender uma necessidade de mercado, porque é assim que acontece também lá no Japão. Então, digamos que, por exemplo, a Shonen West, através de uma obra, fez uma parceria de licenciamento, sei lá, para bonequinho, para alguma outra coisa. O autor, ele vai receber uma porcentagem, um royalties, né, referente à obra dele, ele vai receber isso aí. Isso funciona muito no Japão, porque o Japão as pessoas consomem muito mangá, as pessoas leem demais, e as pessoas, tipo assim, o mangá saiu, ele já vira produto. Aqui no Brasil, as coisas são um pouco diferentes. As pessoas não têm o costume de continuar lendo. Então você tem essa máxima, que é uma dificuldade de mercado mesmo. Os primeiros meses, com a empolgação da galera, houve muito interesse, procura pela revista, e com o tempo isso vai diminuindo. A não ser que surja um grande sucesso, um Dragon Ball, uma coisa revolucionária dentro da revista, que faça todo mundo querer conhecer. Tem bons projetos, os artistas que estão lá são muito bons, são talentosos demais, as histórias, você pode ver no canal deles, eles publicaram o primeiro capítulo de muitas das histórias deles lá, coisas bem interessantes mesmo, com
uma ideia muito criativa, então tem um grande potencial, mas hoje, mesmo que eles falassem pra mim, olha César, gostamos do teu projeto, olha, isso ficou bom, isso ficou ruim, dá pra alterar, vamos tentar lançar, eu não lançaria o meu Fall Dragon por uma editora. Eu não tô nem falando só Shonen West. Atualmente eu não pretendo lançar por nenhuma editora, por alguns motivos. A ideia é realmente fazer independente, porque eu não quero ninguém dando pitaco na minha história, eu não quero ninguém mexendo no que é pra ser. E assim, realmente é um filhinho meu, é o meu projetinho, assim. Não que eu não poderia futuramente fazer um outro projeto e lançar através deles, mas é aquela coisa, eu quero fazer o Fall Dragon do meu jeito, no meu tempo, no meu prazo, no meu ritmo, entendeu? Porque também eu tenho outros trabalhos para fazer, eu não posso focar só nisso. E lá o trabalho é sério, uma vez que é publicado por eles, você vai ter prazos, vai ter tempo para fazer as coisas. Então assim, eu tenho um projeto, um plano que eu tô tentando seguir, e esse canal faz parte desse plano, e eu não pretendo alterar. Não que eu não queira receber feedbacks, etc. O problema não é esse. É questão mesmo que eu não quero outras pessoas externas mexendo no meu projeto. Mas é só por isso. E também eu quero fazer tudo do meu jeito, independente mesmo. Então a questão não é a Shonen West ou qualquer editora, é realmente o Fall Dragon em específico, eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero outras pessoas interferindo nele. Por isso que mesmo que eles me convidassem, eu não entraria hoje com o Fall Dragon. Mas assim, se você é um desenhista que você quer fazer seus mangás, você também tem um outro trabalho que te sustente e como plano B você faz os seus mangás para Shonen West, entendendo que você talvez ganhe bastante divulgação, financeiramente não muito, mas porém você vai ganhar bastante divulgação, você vai estar ali no meio, vai ter stands em eventos, tua obra vai estar sendo reconhecida, show de bola, porque eles vão fazer todo esse processo de assessoria, de cuidar de você, para que você possa focar na obra, entendeu? Porque às vezes, como eu falei, você é um cara, sei lá, eu não quero estar na frente de uma câmera, eu não quero eu ter que assumir toda a bronca, e eu nem sei lidar muito bem com isso, porque você vai ter de tudo, você vai ter gente que gosta da sua obra, você vai ter haters. Eu mesmo com o Fall Dragon, eu nem lancei o Fall Dragon, eu só falei mais ou menos um pouco sobre ele. Eu já tive vários tipos de opiniões diferentes aqui através dos vídeos. Teve gente falando bem, teve gente falando mal, teve gente que achou uma bosta, teve gente que falou que tem potencial, teve gente que xingou pra caramba, teve gente que odiou, sabe? Teve gente que se tornou meu inimigo, sabe? Então, você vai ter todo tipo de gente ali, então às vezes o autor não quer ter esse contato com as pessoas, coisa que pra mim não é um problema, mas tem gente que não gosta, então a editora vai fazer todo esse processo de cuidar de você. Então se você é esse cara, manda ver, manda seus projetos pra eles, porque é um projeto sério, é uma editora top, e tem todo o meu apoio, assim, de coração mesmo. Eu torço muito por vocês da Shonen West, qualquer outro projeto, Estúdio Armon, Editora Crasso, qualquer um que quiser fazer quadrinho no Brasil, quiser levar essa indústria pra cima, vai ter meu apoio, e eu tô muito feliz com vocês. Pra gente continuar e encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir de novo pra vocês, se você chegou até aqui no vídeo e não é inscrito, se inscreve aí, me ajuda a bater, estamos quase conseguindo 3.000 inscritos, por favor, me ajuda nessa meta, e se também puder, me segue no Instagram, a gente tá tentando crescer lá no Instagram de todas as redes, lá é a menor, é bem difícil crescer no Instagram, então se você puder me dar essa moral, eu vou ficar muito feliz, beleza? Ainda falando sobre editoras nacionais, existem alguns projetos, por exemplo, a JBC, eu sei que ela publica alguns quadrinhos online de brasileiros, eu sei que de tempos em tempos também a Panini, entre outras editoras, também lançam projetos e quadrinhos nacionais nas editoras deles, então assim, isso acontece de vez em quando, não sei quais são os termos, não sei quais são os critérios, mas isso acontece um pouco. Porém, o que eu gostaria de falar agora é sobre o mercado independente, e é por isso que eu me encontro nessa situação como a maioria dos mangakás brasileiros. Hoje em dia, graças à internet, a gente consegue ver que existem várias maneiras de você publicar o seu quadrinho e conseguir uma renda a partir dali. Você pode publicar o seu quadrinho através de sites como a Flipthrough, Tapas, Manga Plus, Webtoons, Mangatoon, entre vários outros sites e aplicativos de leitura que você consegue lançar seus quadrinhos, e muitos desses quadrinhos eles têm sistemas de parceria, ou seja, o seu mangá sendo popular, sua obra sendo popular, você até consegue uma parceria, um vínculo ali que você pode ganhar uma grana com eles. Mas também você pode fazer financiamento coletivo, você pode fazer um Patreon, você pode fazer um grupo de membros que as pessoas apoiam, pagam financeiramente
valores ali que te ajudem a manter o seu trabalho, a sua obra acontecendo. Você também pode fazer seus próprios materiais, como artbooks, o próprio volume do quadrinho de maneira física. Você pode fazer bonequinho, bottom, camisa, caneca, entre outras coisas. Você pode criar realmente uma marca. E é essa a minha ideia com o Fall Dragon, é criar uma marca, a marca Manga Start, que agora é o canal e outras redes sociais, e através do apoio de vocês, criar produtos, entre outras coisas que envolvam o Fall Dragon. Também a monetização aqui do canal, que é o próximo passo que eu tô tentando correr atrás, que é monetizar esse canal, e criar materiais para vender em eventos. Existem muitos eventos de cultura pop que hoje apoiam muito a venda de quadrinhos nacionais, produtos nacionais, e tem vários no Brasil. Eu mesmo tenho o objetivo de lançar e estrear o Fall Dragon no Anime Friends do ano que vem. E para isso eu preciso muito da sua ajuda. Como eu falei, Anime Friends é um evento muito grande, muitas pessoas tentam entrar nele. E para eu ter uma chance, já que eu tô surgindo do nada agora, eu preciso muito, às vezes, ter até números em redes sociais, porque eles valorizam isso. Pessoas que têm um projeto, um produto que vale a pena para eles, e números em redes sociais, têm mais chances de conseguir uma mesa nos eventos e assim poder vender ali e estrear suas obras. É o que eu planejo fazer o ano que vem. E esse é um dos motivos de eu estar aqui também no YouTube. Basicamente, eu estou encabeçando essa iniciativa, que eu quero futuramente também que a Manga Start se torne um meio onde eu possa criar um sistema onde outros artistas também consigam publicar seus quadrinhos e consigam viver da sua arte. Eu quero criar algo assim no futuro. Tenho alguns planos, algumas coisas que, primeiro, esses passos precisam dar certo. O mangá precisa sair, o canal precisa monetizar, as coisas precisam começar, mas futuramente eu tenho muitos planos e eu tô realmente interessado em fazer isso. E quanto mais eu converso com vocês através dos comentários, eu tenho visto que esse é o caminho certo pra mim. Eu conversei com muitas pessoas, eu respondi muitos comentários e conversando com vocês eu vejo quantas pessoas têm o sonho de lançar seu quadrinho, fazer mangá, viver de arte, e assim, são pessoas que às vezes nem sabiam, amavam desenhar, amavam contar história, nem sabia que isso dava para viver disso, que isso é uma profissão, sabe? E às vezes as pessoas foram trilhar outros caminhos e tudo bem, também são caminhos honestos e da hora pra caramba, mas sempre fica aquele sonho, tipo, putz, e se eu estivesse vivendo de arte? Ontem um rapaz me comentou nos comentários que me mexeu bastante comigo, ele falou, cara, eu fico muito feliz em ver que você tá vivendo de arte, porque eu gostaria muito de viver de arte, e você me motiva a também querer viver de arte, porque eu tenho meu trabalho, eu odeio meu trabalho e sonho um dia poder ter esse alívio de trabalhar com desenho, sabe? E eu fiquei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E trazer conhecimento para as pessoas que têm como viver de arte, e dar dicas de como fazer isso é realmente uma das missões aqui do canal. E assim, eu sou um cara, eu não nasci rico, eu nasci num bairro médio, bairro pobre, assim, do Boqueirão aqui, que é um bairro aqui de Curitiba, onde eu me criei, nasci lá. Meus pais não eram ricos, muitas vezes a gente já foi, tipo, em mercado e eu passava na banca da revista e ficava olhando a capa das revistas e não podia comprar, sabe? Eu sou o cara que fui jogar videogame primeira vez na casa dos amigos. O primeiro jogo que eu joguei na vida foi Street Fighter 2, depois Mortal Kombat 3. Em 2002, quando esses videogames já eram datados, mas pra mim era novidade, eu nunca tinha visto isso, sabe? Antes da internet ser o que é hoje, as coisas que a gente consumia, particularmente as coisas que eu consumi quando eu era criança, são coisas que já eram dos anos 90, coisa que era antigo lá coisa da década de 80, década de 90, sabe? Eu sou o cara que esperava muito chegar sexta-feira pra ir com meu pai na locadora pra pegar alguns filmes que tinha promoção, e aí eu pegava lá os desenhos que eu gostava, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, entre outras coisas. Eu sou o cara que, pra jogar videogame mesmo, a gente tinha que ir ou na casa dos amigos ou ir nas locadoras de videogame, que você dava lá R$1, 50 centavos pra jogar meia hora. Todas essas obras dos anos 90, que já eram antigas, mas pra mim era novidade no começo dos anos 2000, foi coisas que me moldou. The King of Fighters, Street Fighter, Streets of Rage, Double Dragon, sabe? Os filmes, nossa, eu amo o filme do Double Dragon, eu sei que é uma bosta, mas de tanto assistir quando era criança, eu amo aquele filme, sabe? Entre
entre outras coisas que movimentaram e pavimentaram quem eu sou hoje. E eu sempre, desde pequeno, queria contar minhas histórias, queria fazer meus mangás, queria fazer meus quadrinhos e tudo mais. Eu ia no sebo sempre para pegar quadrinho lá por R$1, que era mais barato. E assim, hoje eu tenho uma condição que eu posso me permitir fazer isso, começar meu projeto. Eu tenho meus outros trabalhos, que eu trabalho como desenhista, e agora chegou o momento de criar esse canal, e vocês têm apoiado muito, sabe? Faz 3, 4 meses que eu comecei esse projeto, e olha o tamanho que a gente já tá, tudo por causa de vocês, e foi do nada, assim. Eu tava sempre postando, fazendo os vídeos. Quem tá aqui desde o começo viu vários vídeos depressivos, meu, desanimado pra caramba, que eu tirei do ar porque nada dava certo, e do nada as coisas começaram a voar, e eu devo muito isso a vocês. Então eu não vou parar, eu não vou fazer diferente, eu vou continuar postando vídeos e falando sobre mangás, sobre quadrinhos. Com a ajuda de vocês a gente vai continuar crescendo, e vamos botar pra frente essas obras. Eu vou fazer o Fall Dragon, e quando eu falei ali que eu não quero pitaco, coisa de editor em cima do meu projeto, não no sentido de orgulho, porque eu não aceito opiniões alheias, não é, essa não é a questão. Muitos de vocês deram vários comentários e várias dicas e várias coisas nos comentários falando, né, do Fall Dragon, muitas coisas que eu vou adaptar e vou tomar cuidado na obra. A questão não é essa, mas a questão é de que eu não quero realmente ninguém mexendo no coração da obra. Ela tem um coração, ela tem um caminho, e eu quero fazer isso. Outras obras, porque eu não tenho só essa história, eu tenho várias histórias na minha cabeça. Outras histórias eu não tenho tanto apego assim, eu poderia mexer, poderia a editora fazer o que quisesse com ela, eu ia só desenhar o que fosse necessário pro mercado, mas o Fall Dragon em si é coração. Eu não quero tirar meu coração e deixar outra pessoa mexer. É por isso. E junto com vocês a gente vai longe. E assim, se você tá vendo esse vídeo até aqui e o seu sonho é trabalhar com quadrinho, é fazer desenho, é entrar nesse mundo, cara, vai fundo, se dedica, estuda mesmo. Anatomia é importante sim, tá? Dá o seu melhor e você vai conseguir. Eu falo que eu não sou um cara talentoso, eu sou um cara esforçado, eu me dediquei muito para chegar onde eu cheguei. Mas eu não sou um gênio da arte, eu não sou o cara que tem as melhores ideias, e realmente o Fall Dragon não é pra ser uma revolução no cenário. Ele é um shonen, battle shonen de aventura, fantasia, com momentos emocionantes, diversão, alegria. Eu quero que você, quando lê ele, se divirta, se emociona, dê uma risada, ou apenas esqueça dos problemas que provavelmente você tem na sua vida. A minha ideia é justamente essa, é te divertir. Não é criar, reinventar a roda, eu não quero reinventar a roda, eu não quero nada disso, não é minha pretensão com esse projeto. Eu tenho outras histórias muito mais inteligentes, muito mais cabeçudas, muito mais originais do que o próprio Fall Dragon. Fall Dragon realmente é diversão, é coração, e eu quero entregar isso pra vocês. Então, eu peço muito de coração a sua ajuda, porque se você não é inscrito, se inscreva no canal, puder deixar o like e comenta como você quer fazer os seus quadrinhos, qual o seu objetivo, qual o seu sonho com os quadrinhos. Já lançou o quadrinho independente? Não lançou? Diz aí nos comentários, eu gostaria muito de saber. Beleza? Muito obrigado por tudo e nos vemos no próximo vídeo. E eu não vou parar até encontrar o mangá perfeito. Falou!